Oi pessoal, como vocês estão? No mais novo episódio da Pássaro TV, conversamos com o biólogo Peixoto. Ele vai nos informar sobre seu papel na criação das aves, o papel de um profissional da biologia na área. Graças a biólogos, veterinários e zootecnistas, temos acesso a muitas informações importantes para criar aves. Peixoto tem trabalhado nessa área há 30 anos e nos conta que todos os dias aprende algo novo. Também nos conta sobre procedimentos com o melhoramento genético e sobre os tipos de criadores, como o criador comercial e o criador conservacionista. Nesse papo, conversamos sobre o papel dos criadores na preservação do meio ambiente e na reintrodução de aves na natureza. Olá, tudo bem? Como vão? Hoje a gente está aqui para passar um pouquinho da experiência que nós temos sobre esse mundo que é a criação, principalmente de aves, e falar um pouco dos aspectos legais sobre um criador. Qual a finalidade e a importância de um biólogo na criação de aves? Bem, eu acredito que não só o biólogo, mas também vários técnicos eles se enquadram muito bem em qualquer tipo de criação e também na criação de aves, Por exemplo, nós temos vários aspectos que são muito importantes para que um criador possa obter sucesso na sua criação. Por exemplo, nós temos aspectos nutricionais, nós temos aspectos de manejo das aves, que aí podem ser tanto realizadas por um biólogo, por um veterinário, por um zootecnista também. E nós temos também os aspectos sobre a saúde dos animais, ou seja, as questões das doenças, que também são extremamente complicadas, E os criadores, muitas vezes, eles têm vários tipos de problemas. Aí é uma coisa mais específica do médico veterinário, até pela sua própria formação. Peixoto, qual a dica que você dá para quem está começando nessa área de criadouros? Bem, para quem está começando, Hoje em dia o acesso à informação ele é universal e é extremamente importante. Então que a pessoa procure ler bastante, que ela procure se inteirar em qual ramo ela quer entrar, que tipo de ave ela quer criar, porque pode parecer que não, mas é muito diferente você criar um animal silvestre, de um animal exótico, um pistacídeo, de um ranfastídeo, que é da família do tucano, de um passariforme, que são aqueles animais de bico reto, aqueles pequenininhos de gaiola, Então, o universo ele é muito amplo, então é bastante importante que a pessoa primeiro se informe, Ela tenha acesso a toda essa informação para quê? Para ela saber com o que ela vai trabalhar, para daí sim ela definir, ela escolher o que ela pretende estar criando. Aí ela tem muito mais chance de ter sucesso na criação. Agora fala pra gente há quanto tempo você está atuando na sua área de formação? A gente está aí trabalhando nessa área de silvestres, aí tanto de aves, mamíferos, répteis já há 30 anos, E eu acredito que a gente já conseguiu adquirir alguma bagagem, porém nós estamos aprendendo todo dia no manejo diário com as aves, nós todos os dias estamos aprendendo algo novo, Porque nós não podemos nos esquecer que uma ave é diferente da outra, mesmo sendo da mesma espécie, são seres vivos, Ou seja, cada organismo é diferente, um é diferente do outro, mesmo sendo da mesma espécie. Seria como o ser humano, Cada pessoa reage a uma doença, cada organismo reage a uma doença de uma maneira. Ou seja, não é tudo que a gente tem receita, Então não é tudo igual para todo mundo e também não é tudo igual para todas as aves. É óbvio que nós temos o básico, Porém, cada ave possui a sua particularidade. E quais são os tipos de criações e criadouros que existem? Bem, nós temos vários tipos. O primeiro tipo de criadouro que eu vou abordar seria o criadouro comercial. Como o próprio nome diz, a finalidade desse criadouro é o quê? É criar os animais para poder comercializá-los, Normalmente a comercialização é para quê? Seria para animais pets, para animais de estimação, Nesse tipo de criadouro, como eu já falei, vários técnicos podem estar envolvidos, Biólogo, veterinário, zootecnista, ecólogo, Cada um com a sua especificidade, Com esse objetivo de criar
para comercializar os animais, normalmente, nesse tipo de criador, a gente trabalha mais a questão de genética. Para quê? Num criador de passariforme, escolher uma determinada particularidade da ave, ou canto, ou o tempo que ele consegue cantar, né? O animal ele consegue, você coloca lá uma ave numa estaca, ela vai cantar, que é o que o pessoal chama de fibra, né? Vai cantar por 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, né? Ou então o canto característico daquela ave, como ele vai desenvolver aquele canto, né? Então a gente vai separando esses animais, vai selecionando, fazendo uma seleção genética. Ou, por exemplo, uma determinada mutação, onde você vai selecionar o formato do bico, a cor da ave, o tamanho da ave, a característica da ave, né? Aí mais relacionado à beleza da ave. Então isso tudo é o que a gente costuma chamar de melhoramento genético. Tudo isso normalmente vai acontecer num criadouro comercial, tá? Para quê? Para que esses animais que vão ser produzidos, que vão ser criados dentro do criadouro, eles vão ser vendidos ou como animais de estimação, ou de ornamentação, ou como um animal pet para o consumidor final. E nós temos também o criador conservacionista, que é aquele criador que muitas vezes ele não está só preocupado em criar, mas muitas vezes também em manter uma determinada espécie, tá? E se for um criador conservacionista, tá, destinado para a soltura de aves, o que acontece? Essas aves elas não podem ter tanto contato com o ser humano para que elas mantenham mais as suas características normais da espécie, né, características mais acelvajadas. Para quê? Para que depois ela possa vir a ser reintroduzida no ambiente natural, sendo que aí você tem um segundo trabalho depois da criação, que é o quê? Adaptar aquela determinada ave para que ela possa caçar normalmente, se defender de um predador, procurar um abrigo, por exemplo, num dia de chuva, num dia de muito frio, né? Procurar aonde fazer o ninho, né? Para quê? Para que ela volte até aquelas características de uma espécie que já está na natureza, para que ela possa sobreviver novamente na natureza, né? Então, esses são os tipos mais comuns de criadores que nós encontramos. Lógico que existem outros, existe criador de réptil para extrair veneno, existe criador para produção de carne, né? Mas eu acredito que os que mais nos interessam no momento são esses dois. O comercial, que é aquele que vai ser, onde as espécies são criadas, né? E muitas são selecionadas geneticamente, determinadas espécies com a finalidade pet, finalidade de estimação ou ornamentação, e no caso o conservacionista, que onde o criador vai fazer um trabalho diferenciado para quê? Para no final tentar reintroduzir aquela espécie na natureza, sendo que aí são só de espécies silvestres, e o comercial ele pode ser tanto o silvestre nativo, que são daqueles animais que são da fauna brasileira, né? E os silvestres exóticos, que são aqueles animais que não ocorrem naturalmente no nosso país, mas que ocorrem naturalmente em outros países do mundo. Qual seria a importância do criador para a conservação das espécies? Muitas pessoas acham que os criadouros eles têm apenas uma finalidade comercial ou como finalidade tá utilizando os animais a seu bel prazer, tá? Mas essa não é a realidade é outra, tá? Nós temos várias espécies que estão sendo devolvidas à natureza graças ao trabalho de criadores. Por exemplo, hoje nós temos um projeto muito importante que é realizado em Minas Gerais, que é o projeto de reintrodução do curió, tá? O curió é uma ave pequena, um passariforme, né? Muito apreciado pelo povo brasileiro, né? Porque é um animal que canta bastante, canta bonito, tá? E ele foi muito perseguido pelo tráfico. O que acontece? Ele quase desapareceu da natureza. Graças ao trabalho desenvolvido por criadores profissionais e amadoristas, tá? Por exemplo, no caso do curió, um trabalho muito grande está sendo desenvolvido em Minas Gerais, onde envolve vários pesquisadores de muitos institutos, tá? Do ICMBio, da USP, né? Onde essas aves elas estão sendo reintroduzidas na natureza e já estão começando a se reproduzir novamente na natureza. Ou seja, uma espécie que estava quase extinta está voltando à natureza graças aos criadores, tanto amadoristas como também aos
comerciais, tá? Uma outra ave que a gente pode dar um exemplo, que é extremamente recente agora, são as araras azuis de Spix, tá? Que elas estão voltando de um criadouro que está lá na Alemanha, lá longe, né? Foram todas criadas em cativeiro, estão retornando ao Brasil, tá? Aí essas aves elas vão ser, como eu expliquei anteriormente, trabalhadas para elas poderem ser novamente soltas e não serem predadas e poderem se alimentar, procurar abrigo, tomar água, né? E poder se reproduzir novamente e trazer essa espécie de volta à natureza. Então a importância de um criador hoje, quer seja comercial ou amadorista, né? Ela é extremamente importante. Além também, tanto para a conservação, como também para uma outra característica da própria população brasileira, que é o quê? É sempre ter um animal próximo a si, o seu xerimbabo. E isso é cultural no povo brasileiro, tá? Principalmente nessa época agora que estamos atravessando de pandemia, onde as pessoas muitas foram cerceadas de seu convívio social, né? Muitas acabaram encontrando no animal de estimação, num xerimbabo, o que? Aquela troca de carinho que ela não pode fazer socialmente hoje com as pessoas devido ao período que nós estamos passando. Então é muito importante a criação desses animais, quer seja comercial, quer seja amadora, para quê? Para que as espécies continuem a ser perpetuadas, né? E que as pessoas também possam desenvolver os seus aspectos culturais. Em relação aos aspectos legais, o que você gostaria de ressaltar? Bem, como nós falamos, né? A criação não é apenas o amor às aves. Um criador, acima de tudo, hoje, ele tem que ser, principalmente um criador comercial, ele tem que ser encarado como um empreendimento, tá? E, como empreendimento, ele também existe várias legislações que vão reger o funcionamento desse criador, tá? Ou seja, todo criador hoje, ele tem que ter autorização dos órgãos ambientais para poder entrar em funcionamento, tá? Não é simplesmente, eu vou criar, vou pegar o bichinho ali, vou pôr na gaiola, vou criar, ou então vou fazer o cercadinho. Não, não é assim que funciona, né? Nós temos que observar toda a legislação existente, tá? Procurar o órgão ambiental para poder se inteirar do que acontece, né? Quais são as exigências, tamanho de recinto, tamanho de local, o que tem que ter, a estrutura necessária para se desenvolver uma criação, né? Quais são os aspectos necessários, como por exemplo, você tem que ter um responsável técnico, que pode ser um biólogo, pode ser um veterinário, pode ser um zootecnista, um ecólogo, porém tem que ser um profissional devidamente habilitado pelo seu conselho de classe, tá? E que tenha experiência com o manejo de animais silvestres. Para quê? Para que em vez do criadouro colaborar com a propagação daquela espécie, que ele não faça o contrário e não acabe levando aquela espécie até a morte. Por quê? Porque não conseguiu trabalhar corretamente com ela segundo os parâmetros técnicos, né? Então a gente tem que se preocupar muito com essa questão, gente. Quem quer criar, primeiro passo, se intere, procure o órgão ambiental, a secretaria. Hoje, com o advento da Lei Complementar 140, né? O IBAMA, ele já não trabalha mais com essa questão de fauna. Essa questão de fauna, ela está afeta às secretarias estaduais do meio ambiente. Então, procure a Secretaria do Meio Ambiente do seu estado, né? No caso nosso aqui, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Vá se inteirar de quais são as exigências, para depois sim pensar em montar um criadouro de uma forma totalmente legal e de uma forma totalmente ética. Peixoto, em relação a tempos difíceis que estamos vivendo, relacionado às queimadas, você acha que isso pode levar à extinção das aves? Não só das aves, né, Karina? Infelizmente, não só o Brasil, mas todo o mundo está passando por várias mudanças climáticas que estão provocando todas essas queimadas, né? Em vários locais. E, queira ou não queira, a fauna é diretamente afetada, tanto pela destruição do habitat, como até pela própria morte dos animais, tá? E isso realmente pode acabar levando algumas espécies, principalmente aquelas que têm nichos muito restritos, né, à extinção.
Aí entra o grande papel dos criadouros, tá? Tanto os comerciais como os amadores, eles sempre têm um viés conservacionista, ou seja, eles sempre estão prontos para estarem trabalhando para a reintrodução, para que as espécies voltem a existir no ambiente natural. Então, provavelmente, isso vai acontecer com algumas espécies. Elas vão acabar diminuindo muito ou até desaparecendo da própria natureza, e vão ser os criadores que vão dar todo esse suporte para que essas espécies voltem a existir no ambiente natural. Ficaram com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que nos próximos vídeos estaremos respondendo. Fiquem ligados que aqui no canal teremos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e, é claro, se inscrever no canal. Clica no sininho também para receber uma notificação todas as vezes que postarmos algum vídeo. Até a próxima!